Acharam Apocalipse 20? Deixa aberto aí e ora pela minha vida. Ore para que Deus fale contigo nesse momento. Amém, Pai. Amém, Senhor. Eu estou aqui, Pai. Faz o que o Senhor quiser, meu Pai. Se o Senhor quiser fazer qualquer coisa comigo, diante dessas pessoas, o Senhor é o soberano sobre a minha vida. Eu sou propriedade do Senhor. Vem aqui e fala poderosamente, que a tua semente seja lançada em cada casa, em cada família que é alcançada nesse momento, e que gere vida, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que vai ser melhor fechar aquela e abrir aquela de lá, por causa do barulho. Irmãos, eu pedi para deixar a Bíblia aberta em Apocalipse 20, e você vai deixar um pouquinho mais. Por quê? Porque a mensagem dessa noite, ela vai ser um pouco pelo avesso. Em que sentido? O texto bíblico, ele não vai ser o ponto de partida, mas ele vai ser o ponto de chegada. O Senhor tem nos falado muitas coisas, e eu preciso, durante a maior parte dessa mensagem, trazer à memória algumas coisas que Ele já tem ministrado ao seu povo. Então, meus irmãos, aí sim nós vamos chegar ao texto dessa noite. Antes de tudo, eu gostaria de repetir algo que nós estamos dizendo desde o ano passado, que nós não somos a igreja do livro de Atos, nós somos a igreja do livro de Apocalipse. E mais do que isso, nós somos o povo do Apocalipse. O que eu quero dizer com isso? A palavra Apocalipse significa revelação, algo que estava oculto e que é mostrado, ou seja, que é revelado. Nós somos um povo que caminha debaixo de revelação. Assim como diz lá em Tiago, a gente não sai para fazer alguma coisa, amanhã eu vou viajar, vou comprar isso, vou fazer aquilo. Não, a gente está preocupado em conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente caminha sim, debaixo de uma revelação direta de Deus. A revelação de Deus é primeiramente as Escrituras que Ele nos deixou, mas eu preciso deixar claro aqui que nós não queremos afirmar, como alguns, que a gente usa essa palavra revelação para nos referir simplesmente à Bíblia. É importante eu destacar isso porque muitos teólogos, eles vêm dizendo que revelação, não existe revelação nos dias de hoje, que a única revelação que nós temos é a própria palavra de Deus, porque eles associam essa palavra à revelação. A teologia faz isso às vezes, meus irmãos, para consertar certas bagunças e exageros que acontecem, mas para mim acaba criando mais bagunça ainda. Por quê? Porque revelação na Bíblia tem a ver com coisas que não são necessariamente a inspiração para escrever o texto sagrado. O apóstolo Paulo, ele vai falar lá aos Gálatas capítulo 2, se não me engano ali no verso 2, ele vai dizer o seguinte, que ele fez uma viagem a Jerusalém por causa de uma revelação que ele recebeu, e a palavra é revelação mesmo, Apocalipse, e a gente é movido dessa forma, meus irmãos, o tempo todo nós recebemos revelação de Deus. A Bíblia diz, Jesus diz, as minhas ovelhas, completa aí, ouvem a minha voz e elas me seguem. O tempo todo nós estamos seguindo ao Senhor, porque nós ouvimos a sua voz, e isso se aplica a decisões simples da vida. O Senhor o tempo todo fala com a gente pergunta para Ele, Ele vai colocando as respostas no nosso coração, e cada um de nós tem o seu Apocalipse. Mas, meus irmãos, o Espírito Santo tem falado conosco por meio da igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é importante você entender isso. Por quê? Porque a igreja é chamada na Bíblia de corpo de Cristo. Uma das estratégias de Satanás nesses últimos tempos foi fazer com que as pessoas se desigrejassem e parassem de dar importância ao ato de congregar, ou seja, de ser parte uns dos outros, de ser igreja, de estar junto estudando a palavra de Deus, usando o seu dom para edificar seu irmão edificando você, vocês partilhando o pão da ceia do Senhor, entregando dízimo, essas coisas de igreja. Satanás
Sempre tem um esforço muito grande em fazer com que as pessoas parem de fazer isso, e eu te digo por quê. Porque no corpo de Cristo, o corpo fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós somos o povo da revelação. E essa primeira parte, a maior parte da mensagem, na verdade, é para falar sobre revelações que o Senhor nos tem dado como igreja do Senhor. Por que nós não fomos pegos de surpresa nesses dias? Então eu quero aqui fazer algumas referências que aqueles que são da igreja, eu sei que da casa de vocês vão começar a balançar a cabeça assim. Espero que você não tenha esquecido. Irmãos, de uns tempos para cá, nós andamos recebendo algumas mensagens, falando assim, parece até coisa de espiritismo, né? Recebi uma mensagem. Deus nos deu pregações, sermões aqui, que foram pregados aqui no púlpito dessa igreja, desde a época do púlpito de madeira, né? Coisa de 2, 3 anos para trás, preparando o povo de Deus para uma grande dificuldade que o mundo inteiro iria passar. Isso foi dito assim, com todas as letras, não era profetado. Eu quero que vocês entendam, aqueles que de repente não fazem parte dessa comunidade, deixa eu explicar. O nosso entendimento de pregação da palavra de Deus nós pregamos a Bíblia, mas nós não pregamos aquilo que o pastor ou que o pregador quer pregar. Às vezes o pregador ele lê um livro muito legal e ele quer ensinar aquilo para a igreja, ou ele viu uma pregação no YouTube, foi no congresso, está cheio daquelas ideias, ele quer chegar e expor aquilo para a igreja, ou até mesmo no seu momento devocional, Deus falou algo pessoal com ele e ele quer compartilhar aquilo. Nós não pregamos assim aqui. Às vezes eu quero pregar um assunto, meus irmãos, e Deus vira para mim e fala assim, não, o que eu quero é esse outro texto, e eu viro para Deus e falo, eu não queria pregar isso, de novo, mas Deus confirma, Ele testifica, eu peço para Ele mostrar, e Ele vai mostrando para mim, e dá paz no meu coração o assunto. E meus irmãos, o que nós temos vivido é tremendo nesse sentido. Existe uma agenda do céu sobre a terra, e nós estamos acompanhando essa agenda, e é por isso que durante um bom tempo, nós tivemos várias mensagens, muitas delas estão no canal no YouTube, esse canal que você está assistindo esse culto, não é? Se você voltar aí algumas delas, talvez os irmãos vão se lembrar de uma chamada O Inverno Está Chegando. Esse nome foi mais marcante, não é? Por causa do seriado lá. Mas várias outras, meus irmãos, que nós falávamos a respeito de um tempo de dificuldade, tendo como base as profecias a respeito disso, mas não só isso. Às vezes simplesmente preparando o coração da igreja com relação à dor. Eu me lembro de algumas mensagens que eu preguei aqui que falavam a respeito de como a gente cai em depressão fácil, a nossa geração. E sempre finalizava trazendo a seguinte palavra, irmãos, se a gente está caindo em depressão por causa de coisas simples da vida, se os nossos adolescentes estão caindo em depressão por coisas banais, imagina quando as coisas começarem a se tornar difíceis, e aí o que vinha? Uma palavra de revelação mesmo. Dias difíceis estão se aproximando. E não é simplesmente algo localizado. Eu me lembro de dizer isso várias vezes aqui nessa igreja. Não é algo simplesmente que nós vamos viver, é algo que está vindo sobre o mundo. E meus irmãos, eu conversando com um outro pastor, um amigo meu, ele me disse de algo que eles tinham sentido do Espírito Santo lá na igreja deles. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu fiquei ligado também o que o Espírito Santo tinha dito. E tinha dito que eles teriam 2 anos para trabalhar bastante, que depois de 2 anos ia começar o princípio do fim, que as coisas iam começar a desandar no mundo. Que isso, pastor? Vai caminhar de profetado, daqui a pouco está marcando data para Jesus voltar? Não é isso. A gente aqui não marca data para Jesus voltar, porque o próprio Jesus disse para não fazer isso. Mas Jesus disse que a gente vendo as folhas da figueira florescendo, a gente sabe que vai vir o verão. Então a gente tem como ler o tempo e entender por revelação, por Apocalipse, do Espírito, à luz da palavra de Deus, que o tempo está próximo. E meus irmãos, quando ele disse isso, testificou no meu coração algumas coisas que a gente estava vivendo como igreja aqui na nossa região. E você sabe o que aconteceu? Eu tomei aquela palavra e falei, vamos trabalhar. Se é 2 anos antes das coisas ficarem muito mais difíceis,
Eu reuni todas as células da nossa igreja, eu reuni toda a diretoria da nossa igreja num sábado à noite, no início de ano. Eu reuni as células e liberei essa palavra e disse que isso ia acontecer. E que a gente tinha pouco tempo para isso, que a gente tinha que plantar muita célula e que a gente tinha que batizar, ganhar muita gente para Jesus e batizar muita gente. Naquela noite eu abri um rolo, chamei de Livro das Águas, lembram disso? E meus irmãos, porque a gente tinha pouco tempo. E eu falei disso, coisa de 1 ano, 2 anos, a gente teria para isso. E eu me lembro que ao final desse tempo um irmão ficou muito chateado nesse culto. Ele foi para casa e ele me mandou por e-mail um textão imenso, dizendo que eu estava agindo errado, porque ele carnalmente fez uma leitura que eu estava querendo pressionar a igreja. Não me conhece bem, não é? E na sua imaturidade espiritual e emocional, ele fez um julgamento nosso de que na verdade eu estava usando essa profecia ou uma profetada para poder fazer uma grande pressão na igreja, para botar a igreja para trabalhar, e que eu não devia fazer isso. E citou um monte de texto bíblico para tentar me dar lição de moral. Passou uns dias sem vir na igreja. Olha o tipo de coisa que pastor tem que aguentar, né? Tem que engolir. Mas era verdade. Mas era verdade. Onde estão as nossas células agora para abrir nas casas? Talvez você que está aqui me ouvindo foi fruto desse período e foi batizado justamente nesse dia que nós batizamos, se não me engano, 32 pessoas numa única noite. Era verdade, meus irmãos. E Deus continuou a mostrar. Final de 2017, alguns irmãos vão se lembrar disso. Deus me deu um sonho. E o que eu fiz com esse sonho? Eu peguei e contei no domingo à noite para a igreja inteira o que estava acontecendo. Nesse sonho, eu via prédios e pessoas cantando dos prédios. Está no YouTube, procura lá, não me lembro o nome da mensagem, muita, fuça lá nas dessa época você vai encontrar. A maioria, acredito que está se lembrando, porque eu repeti isso várias vezes de lá para cá. Prédios com pessoas cantando um hino que eu nunca tinha visto na vida. Eu acordei, eu gravei o refrão do hino e sei até o tom que estava sendo cantado no sonho, não é? E eu acabei pegando essa canção e cantei aqui no domingo à noite na época. Quantos de vocês já não viram nos últimos dias isso acontecendo? Não com essa música, mas tem um detalhe no sonho que eu não sei se você se lembra. Os prédios estavam todos apagados, nós ainda temos energia elétrica. Isso sinaliza para a gente um pouquinho para onde nós estamos caminhando enquanto humanidade. O sonho, um tipo de trio elétrico passava lá embaixo dos prédios, né, na rua, tocando alguma música secular, tipo convidando o povo a se animar, mas a multidão de todas as janelas cantava a Deus: eu continuarei no teu altar, eu continuarei no teu altar. E assim ia. Lembram disso? Irmãos, aí chegou o ano de 2019, e vocês que são aqui dessa igreja, principalmente o pessoal mais no domingo pela manhã, vai se lembrar que eu disse muitas vezes: a estação espiritual mudou. E a forma como nós, como igreja, de uma maneira geral, vínhamos trabalhando, quando a estação espiritual muda, ela muda completamente. A estação espiritual mudou, e Deus não está mais tolerando certas coisas. Está chegando o tempo do juízo de Deus, o tempo que Deus diz basta. Tem uma pregação inclusive com esse nome aí no canal, quando Deus diz basta. Estão lembrados disso, meus irmãos? Como que as coisas foram se apertando nesse sentido? As viradas do ano da mesma forma. Tem um tempo difícil vindo pela frente. Vamos nos preparar. Irmãos, você que está acompanhando aí a mídia, as pessoas especialistas aí nos assuntos, eles estão falando algumas coisas de que o mundo ele não vai ser mais o mesmo daqui para frente. Eu li uma reportagem que dizia assim: a China começa a voltar ao normal, mas o normal não é mais o normal que era antes. A gente não vai voltar ao normal. Algumas coisas vão voltar a acontecer, mas certas coisas que existiam não vão mais existir.
Algumas coisas que tínhamos com frequência não vão mais acontecer. A nossa maneira de lidar com muitos assuntos com relação à vida cotidiana começa sim a ser transformada daqui para frente. E essa mensagem, meus irmãos, ela não é para eu chegar e virar para você e falar, eu te disse, eu te disse. Não é um grande eu te disse. Não estou aqui simplesmente para falar, tá vendo como a gente estava certo? Estou aqui para preparar vocês para o próximo passo. Estou aqui para falar, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como vai ser daqui para frente. Irmãos, eu só sei aquilo que Deus nos revela, mas saiba, fique atento, porque Ele diz lá em Amós, o Senhor não fará nada sem antes revelar aos seus servos profetas. Fique atento, quem tem ouvidos, ouça. Não o que está sendo dito em todos os lugares, não o que as autoridades simplesmente estão dizendo, é importante, mas presta atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesse tempo, meus irmãos, aprenda a se adaptar. Se adapte em todos os sentidos. Alguns vão precisar se adaptar, no mais óbvio, no profissionalmente. Aquele recurso que Deus usava para sustentar a sua casa vai mudar. Agora Ele vai usar outro canal, mas vai continuar sustentando você, porque a fonte é Ele, não é o seu emprego. Então esteja aberto a todo e qualquer tipo de adaptação, e para isso, seja humilde para reconhecer que você estava enganado em algumas coisas. Tem gente tão orgulhosa, que mesmo com o barco afundando, continua temendo que nada disso está acontecendo. Tenha humildade no seu coração. Você que disse, dessa água nunca bebo, que fez diversos votos, você sabia que às vezes a gente vive por conta de votos que a gente fez, a gente nem lembra, mas o nosso inconsciente, aquela decisão está lá tomada. Aquilo que você falou com Deus, cumpra o seu voto a Deus, mas bobagens e pirraças, nunca peço nada para fulano, também não resolvo mais nada com não sei quem, que isso, que aquilo, que parte da soberba, do orgulho ferido no nosso coração. Preste atenção, seja humilde, porque senão você não vai conseguir viver a transição para os novos tempos e para a adaptação. Outra coisa, meus irmãos, continue plantando, porque você colhe aquilo que você planta. Continue plantando. Eu quero falar primeiramente, literalmente mesmo. Você tem um pedacinho de terra aí no seu quintal? Planta, vai. Mesmo que você não vá ter, de repente, uma necessidade de comer, aquilo vai ser pedagógico para a sua vida. Eu consumo muito tomate. Eu gosto de fazer molho ali, de pizza, de macarrão, salada. Já comecei a plantar tomate lá no meu quintal. Isso é pedagógico sobre a vida da gente. Você planta, você tem que cuidar, você tem que regar. E em algum momento, daqui a uns 100 e poucos dias, eu vou colher meus tomates. Esses dias você precisa continuar plantando. Pensa nisso financeiramente, pensa nisso aqui, a sua cabeça. Irmão Marcos André trouxe uma mensagem no nosso culto de jovens online, no último sábado. Muito forte a mensagem, já está lá no canal do YouTube dele, procura lá, Marcos André Gontier, assista. Que ele fala o que a gente vai ter para oferecer quando a gente sair desse momento de isolamento, de quarentena. Os apóstolos falaram, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou, porque eles tinham algo para dar. E você vai dar o quê? Vai dar série de Netflix, filme do não sei o que. Achei muito interessante a colocação dele. E ele fala, eu vejo filmes também, meus irmãos, mas não é disso que eu estou falando. Então presta atenção, eu concordo exatamente, sem tirar nem pôr. É importante você ver. Eu sou contra esses que vão espiritualizar e falar, não assista nada. Você vai pirar dentro da sua casa. Você precisa ter seu momento de lazer, e o que está tendo liga lá, escolhe uma série de qualidade que vai edificar você e vai se divertir em família, beleza, tá bom? Mas preste atenção, não desperdice o seu tempo, não desperdice o seu dia, não desperdice as suas noites, continue plantando, porque o que você vai colher é aquilo que você vai semear.
Outra coisa para a gente entrar no nosso texto. Não se entregue ao medo. Não se entregue ao desespero. Irmãos, o desespero, ele cabe no livro de Apocalipse para aquelas pessoas que estão sofrendo a praga longe de Deus. Aquelas pessoas que o texto diz que elas chegam a morder a língua em agonia, mas não glorificam a Deus, mas não dão o braço a torcer. E se recusam a se arrepender da sua maldade, chegam a morder a língua de agonia. Nós, povo de Deus, ainda diante da morte, vamos manter a serenidade. Eu sei que é difícil para a gente pensar isso. Eu tenho 2 crianças em casa e todos 2 têm asma, que são justamente o grupo de risco. E eu preciso sair, e a gente precisa fazer as coisas. Mas a gente precisa lembrar que Deus está cuidando de nós. E ainda que a primeira morte tenha poder sobre nós, nós somos o povo de Deus. A gente precisa manter a serenidade, transmitir isso para o mundo. Enquanto o mundo está em desespero, a gente mostra: ei, esta paz que eu sinto em minha alma, você pode sentir ela também. Eu queria finalizar lendo o texto para vocês. Você não fechou não, né? Apocalipse 20. E a gente vai ler o final do 20, do 13 em diante, e entrar no 21. É para você saber que, independente de como as coisas estiverem ruins, a gente já sabe o fim da história. Você sabe aqueles filmes que são sofridos da gente assistir? Tem um spoiler para acalmar o seu coração. Apocalipse 20, a partir do verso 13, lemos assim: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Para até aí, depois a gente continua do 21, deixa eu explicar para você. A morte, no texto apocalíptico, ela é personalizada. E aqui está dizendo que Jesus vai matar a morte. Lá em, deixa eu ver aqui a referência, 1 Coríntios 15, 25 diz assim: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E aqui no Apocalipse, depois do período do chamado milênio, do reinado do Messias, ele mata a morte. Irmãos, ainda que você passe, ou alguém dos seus passe pela primeira morte, é só a primeira. Estava conversando com o irmão Edson essa semana, ele citou para mim uma frase do Spurgeon, que diz que a única coisa que a morte pode fazer com você é te apresentar Jesus. É por isso que Paulo falava: para mim morrer é lucro. Então, de boa, não entre em pânico. Você que tem certeza da salvação, você que realmente é nova criatura, fique em paz. O final da história a gente já sabe. Isso é só a primeira morte. A segunda morte não tem poder sobre você. E a morte vai ser morta, vai ser lançada na segunda morte. E aí continua o texto dizendo aí, capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olha como é que a coisa vai degringolando, né? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse:
Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Você está entendendo para onde a gente está indo? Para até aí, depois a gente continua. Como não ler um texto desse e não ser balançado por uma paz, por uma onda de paz? Essa é vitória, meus irmãos. Por mais que a gente passe por um monte de altos e baixos, que a gente veja o mundo como a gente conhece se desfazendo, a gente sabe que vai chegar um momento, meus irmãos, que a gente vai estar ali, Ele sendo para nós Pai, e nós sendo para eles filhos, de forma plena, de forma completa, em grande paz, sem morte, sem dor, e Ele enxugando dos seus olhos toda lágrima, dizendo: já passou, começou um novo tempo, aquelas coisas lá são passaram daqui para frente. Seja bem-aventurado, bem-aventurado e santos são aqueles cuja a primeira morte não tem poder. Seja feliz e já toma posse disso, ou seja, aplica isso já nos dias de hoje. Ande pela terra como quem venceu. E precisamos terminar essa perícope, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu preciso finalizar com isso, porque a mensagem de arrependimento, ela continua. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem muita gente que tem vivido como crente, tem se convencido que é crente, mas continua sendo essas coisas aqui. Continua sendo mentiroso, continua sendo abominável, continua sendo incrédulo, continua assassino, continua sendo impuro. A palavra que impuro, meus irmãos, é pornos, que deu origem à palavra pornografia, tem a ver com impureza de natureza sexual. Todos nós viemos de um mundo de pecado, mas no momento em que Jesus declara sobre nós, por causa do nosso arrependimento, da nossa fé nele, que o impuro se tornou puro, que o injusto se tornou justo, nós nos tornamos nova criatura. Quem é nova criatura? As coisas velhas passaram. Eu estou falando para você que essas coisas não passaram, que a sua identidade continua sendo de hipocrisia, que o seu lugar será com os hipócritas, como Jesus disse, ao se referir ao lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Aproveita enquanto é tempo. Clama por misericórdia de Deus e se arrependa e peça perdão para Deus e para as pessoas e mude a sua vida, porque nós não sabemos quanto tempo você vai ter. Estou falando essas coisas para dar uma de pastor terrorista, de botar você para dormir com medo, não. Eu quero que você pare de ter medo, porque quem aí realmente está no pecado vive num duplo pensar, né? Se considera crente, mas ao mesmo tempo fica naquela, porque parte dele está dizendo: eu estou errado, eu estou no erro, eu continuo no pecado, ai meu Deus do céu, peca aqui, pede perdão, peca de novo, pede perdão, mas nunca é realmente um arrependimento definitivo. Bora consertar, bora receber essa paz que excede todo entendimento. Acerta a sua vida. Essa é a mensagem de Deus para esse tempo. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez. João, adore ao Senhor, ao instrumento. E eu convido você, meu irmão, a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Se você se encontra ainda nessa situação de alguém que precisa se arrepender, faz de conta que você está vindo aqui na frente nesse momento e se joga na presença de Deus.
Agora, se você tem convicção de que você é nova criatura, que Jesus de fato transformou a sua essência, quem você é, eu quero simplesmente ministrar essa paz sobre o seu coração. E repetir aquilo que eu disse para as crianças no culto de ontem. Todos os cabelos da sua cabeça estão contados. Olha, os pardais, Jesus disse, eram vendidos por qualquer mixaria. E ele vira e fala o seguinte: nenhum deles cai, nenhum passarinho desses cai, nenhum desses passarinhos vai morrer sem a permissão de Deus. E ele conclui dizendo o seguinte: você vale muito mais do que isso. Ainda que a gente possa passar por momentos de privação, de dificuldade, de limitação de entendimento, de medo, de dor por uma perda, o final da história está escrito e você é chamado bem-aventurado, você é chamado feliz, mesmo que você passe na sua história por alguns momentos difíceis. Apenas creia nisso e se encha dessa paz. Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, eu olho o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Circunstâncias, eu olho o seu amor, eu não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, eu olho o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Pai, que a tua paz venha invadir cada mente, cada coração que é alcançado por essa mensagem, cada lar que o áudio dessa mensagem está sendo propagado, meu Pai. Venha enchendo todo mundo de fé nessa noite, de segurança, meu Pai, de consciência de quem nós somos para o Senhor. Obrigado porque a tua revelação não tem faltado. Obrigado pelo teu apocalipse nesses dias. Obrigado pela direção que em todo tempo o Senhor nos tem dado. Continua soprando, meu Pai, o teu vento sobre a tua igreja. Pai, que ao final desse período de isolamento, a gente saia dele muito mais forte, muito mais unido, muito mais ligado uns aos outros, e que nada possa nos separar, nos jogar um contra o outro, meu Pai. Que essa igreja saia desse momento vitoriosa e continue sendo uma igreja refúgio para esse mundo, um lugar que é abrigo para as famílias, para as pessoas sozinhas, para todos os que precisam, que têm sede do Senhor, que têm sede da tua palavra. Em nome de Jesus, que a cada culto o Senhor nos traga mais revelação. Em nome de Jesus. Amém e amém.